imenso prazer e alegria nós estarmos juntos aqui mais uma vez, unidos, para levantarmos as nossas vozes em oração ao nosso Deus, buscar sustento e também aprendermos juntos mais um pouco da sua santa e bendita palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 6 e depois 2 Coríntios capítulo 10. São os textos que nós já temos pensado. Nossa intenção hoje é finalizarmos pelo menos as peças dessa armadura e depois nós vamos dedicar um tempo para falar a respeito de oração e uma vida de oração e uma vida de vitória através da oração. Então hoje o intuito é nós finalizarmos o versículo 17, as duas últimas peças que o apóstolo Paulo ele faz essa comparação aqui. Então vamos ler Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12, é o nosso texto áureo, nós já temos pensado nesse texto, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 2 Coríntios capítulo 10, que o verso 3, 2 Coríntios 10 e 3, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir a toda desobediência em uma vez completa a vossa submissão. Até aqui esses textos têm servido de base para os nossos pensamentos. Nós temos pensado já faz um bom tempo que nós estamos em guerra, que nós estamos em luta, que nós não estamos aqui no parque de diversões, nós estamos aqui para passear, isso não é um playground, isso é a terra, aqui é o lugar de batalha, é aqui que nós encontramos a ação do inimigo contra a igreja, a ação do inimigo contra as pessoas, a fim de levar o maior número de pessoas para a perdição, uma vez que Satanás, no momento que ele pecou e ele foi expulso dos céus, da presença de Deus, o Senhor, sem misericórdia, sem perdão para com ele, sem providenciar um meio de salvação para Satanás, então nós já sabemos que ele já está condenado, ele não tem salvação para ele. Porém, uma vez que ele, Satanás, não conseguindo atingir o próprio Deus, não conseguindo atingir os seus objetivos de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido, então ele vai tentar tocar, mexer, roubar, matar e destruir na criação do próprio Deus. Por isso que nós sabemos que nos nossos dias as famílias são alvo, nós como famílias cristãs somos alvos de Satanás, nós temos que entender isso, e também, muito mais do que isso, as próprias crianças, no dia que nós temos vivido, nos tempos que nós temos vivido, onde a tecnologia, o acesso, o mundo está na palma das mãos das crianças, vem como assim o mundo, toda sorte de conteúdos impróprios, imoral, conteúdos que distorcem o caráter da criança, fazendo a criança ser birrenta, fazendo a criança ser
desafiar os pais, ser autoritária, ser mandona, ser desobediente. Então, todos os conteúdos que nós vemos estão nas mãos das crianças, por isso nós temos a necessidade de vigiar, a necessidade de saber lutar essa batalha. Nós temos que entender que tudo é espiritual. Nós temos que começar a enxergar com a visão espiritual, com os olhos espirituais. Deixarmos de ser simples e dizer assim: ah, mas que mal tem isso? Ah, mas qual é o problema de comprar aquele joguinho que você vai apertando o botão e ele vai virando a bolinha para o outro lado, coloridinho das cores do arco-íris? Que mal tem isso? Qual o problema que tem nisso? A gente tem que começar a ser, olhar com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais a gente vai ver a artimanha de Satanás. Nós vamos ver o quanto ele é sagaz, o quanto ele é astuto nas pequenas coisas. Vai entrando e de repente nós não temos mais controle de nada. O apóstolo Pedro ele fala bem claro, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que entender que nós temos um adversário sagaz, um adversário hostil, e ele está ao nosso derredor, ou seja, ele está vendo as nossas atitudes, ele está vendo o nosso comportamento, a partir da onde nós estamos, a atitude que nós estamos tomando naquele momento. Ele é capaz de prever a nossa próxima ação baseado ali naquelas atitudes que estamos tendo naquele momento. Ele não é onisciente, não conhece o nosso pensamento, o que estamos pensando, mas sabemos que ele age no campo da mente e sabemos que ele consegue praticamente prever as nossas próximas ações, e é nesse ponto que ele vai atacar, é nesse ponto que ele vai com atitude, com sagaz, com ousadia. O nosso adversário ele está ao nosso redor. Por isso que Pedro fala: sede sóbrios. Sóbrios é estarmos atentos, não sobre o uso e efeito de alguma substância nociva, por exemplo, o álcool, né? A pessoa fica tonta, o raciocínio fica pesado, fica retardado, e a pessoa não consegue raciocinar direito. Mas sóbrio é justamente o contrário, uma pessoa alerta, uma pessoa que tem a visão espiritual, que consegue fazer a leitura das coisas, que consegue olhar espiritualmente e ver que de fato estamos num campo de batalha. Então o apóstolo Pedro ele vem chamar a nossa atenção. Se Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao derredor como um leão rugindo, nós podemos pensar naqueles documentários, né, que sempre a gente vê no NetGeo ou no Animal Planet. Se tem um rebanho, se tem uma manada, algum grupo de animal que é presa dos leões, nós vemos quanto eles são sagazes, quanto eles são astutos em ir com cautela, em analisar o rebanho. Aqueles animais que são mais velhos, aqueles animais que estão doentes, aqueles animais que estão desgarrados dos demais, são presas fáceis nas garras dos leões, das leoas, que são exímias caçadoras, né? Então nós temos que olhar exatamente desta forma, se nós estamos ficando desgarrados do rebanho ou se nós estamos juntos. Se nós estamos juntos na proteção, na comunhão com o Senhor, na comunhão uns com os outros, reunidos como igreja local. Não é à toa que nós temos a orientação tão clara e tão repetidas vezes, pregadores até de outras igrejas sobem aqui e falam que não é bom que deixemos de nos reunir, que não é a vontade do Senhor que deixemos de nos reunir, porque o Senhor sabe que temos necessidades de estarmos juntos, porque aqui nós temos segurança, aqui nós suprimos nossas necessidades, aqui nós temos a mesma fé em um mesmo Salvador, temos uma mesma esperança. Então é no seio da igreja, estamos juntos, nós somos mais fortes, mais fortalecidos. O inimigo ele está ao nosso derredor e nós temos que ter essa ciência, essa visão, essa percepção. Muito bem, nós não temos falado então de
4 peças da armadura, no total são 6, né? Não vou chamar a oração, que é o próximo verso, de uma peça da armadura. Ele não faz nenhuma relação, nenhuma comparação, mas ele vai falar da oração propriamente dita. Mas aquilo que ele faz como figura é o cinto da verdade, aquele cinto que era cingido à altura do abdômen para segurar as vestes, né? O cinto da verdade nós já falamos no aspecto da veracidade, eu de fato ser aquilo que eu falo e aquilo que eu mostro que eu sou, independente dos lugares que eu estou, seja no trabalho, seja em casa ou na igreja. Nós temos um caráter único, uma única cara, né? Se assim que nós podemos dizer, não termos máscaras, mas falo de um caráter verdadeiro, sincero, sem máscaras. Aquilo que eu sou aqui na igreja, eu sou dentro da minha casa, eu sou no meu trabalho, e eu sou sozinho, esse sou eu. Autenticidade, veracidade. Coração da justiça, né? Nós já pensamos, muitas das vezes nós como homens vamos agir com 2 pesos e 2 medidas, mas ao olharmos para a palavra de Deus, buscarmos a verdade, a justiça de Deus, e então nos embasarmos nessa justiça de Deus, e se tivermos que julgar, que analisar, julgar com justiça à luz da palavra de Deus, é aquela peça que vem por cima, que protege os principais órgãos dentro do tórax, né? Depois, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Nós pensamos na oportunidade passada, são sapatos, botas, coturnos, né? Esse calçado foi sendo aprimorado com o passar dos anos, mas que dava firmeza para os soldados pisar em um solo lamacento ou em um solo espinhoso. Isso ia dar firmeza para transpor obstáculos. Era de suma importância estar com os pés protegidos. Isso fala de a preparação do Evangelho, nós anunciarmos o Evangelho de salvação às outras pessoas, e também de um testemunho vivo, um testemunho de fé. As pessoas estão ao nosso redor, olhando as nossas vidas, então, de fato, estamos vivendo o Evangelho, nós estamos anunciando o Evangelho de salvação. O escudo da fé, também já temos falado, quanto é necessário, se nós tirarmos a fé de nossas vidas, então o que nos sobra? O que nos resta? Né? Não nos resta nada. A fé, a esperança nos dá a convicção de que vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar as batalhas, mas temos fé porque a batalha é do Senhor. Quando o rei Saul quis dar a sua armadura para Davi, a armadura desconjuntada, era grande, desajeitada, não coube em Davi porque era um menino. E depois, quando Davi falou que não ia usar aquela armadura, então o rei Saul falou assim: olha, então leva pelo menos o meu escudeiro, né, o meu escudo, a minha proteção. E aí Davi falou para ele: o Senhor dos Exércitos será o meu escudeiro, ele será o meu escudo. Então Davi sabia exatamente em quem ele confiava, aonde estava a sua fé, aonde estava a sua proteção. Verso 17, chegando aqui hoje, pretendo terminar, verso 17: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação, pensarmos num primeiro aspecto, com relação à salvação mesmo, nos rendermos, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele mesmo, ao seu tempo, nos exalte. É nós reconhecer quem de fato nós somos, é nós nos humilharmos, sabermos que não somos merecedores de nada. Essa semana, ou semana passada, não me lembro, eu vi um post num dos grupos que a gente faz parte, onde dizia assim: se eu estou respirando e não estou no inferno, eu já tenho motivos de sobra para agradecer e render a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que ele quis dizer? Que todos nós merecemos o inferno, que nós somos merecedores do inferno, merecedores da condenação por conta dos nossos pecados. Nascemos no pecado, escolhemos o pecado e depois praticamos o pecado. Somos pecadores por nascimento, somos pecadores por escolha e somos pecadores por prática. Então, o merecimento nosso. Então, uma vez que nós entendemos isso,
rendemos a Deus com corações contritos. Sabemos que o Senhor Deus, Ele não rejeita o humilde, muito pelo contrário, Ele rejeita o soberbo, Ele recusa, né? Ele não cede diante das pessoas orgulhosas, diante do soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. E então, uma vez que nós nos apresentamos diante do Senhor, desta forma, crentes e confiados na obra redentora, nós somos salvos. Eu creio que eu estou falando com pessoas salvas, né? Eu olhando aqui de cima, não conheço o coração de ninguém, mas pela profissão de fé e pelos anos de testemunho dos irmãos, eu poderia falar que estamos falando com pessoas salvas, né? Então, num certo aspecto, num primeiro aspecto, todos nós já vestimos o capacete da salvação. Ótimo! Muito bom, isso fala realmente da conversão, isso é primordial, porque uma vez que um soldado tomar um tiro ou um golpe na cabeça, certamente isso será fatal. Mas no segundo aspecto, nós podemos ver que o capacete, ele protege a nossa mente, ele protege o nosso cérebro. A salvação, o capacete da salvação vai proteger a nossa mente, o nosso cérebro. E fazendo uma aplicação, uma analogia com esse verso, aquilo que Salomão disse no livro de Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele depende, numa outra tradução, porque dele depende toda a tua vida, porque dele emanam as saídas da vida. Coração, nós sabemos que não é órgão, não é esse órgão, esse músculo que fica aqui no peito, do lado esquerdo, né? Pelo menos na música fala que fica do lado esquerdo. Não é, coração não é isso que Salomão está falando, ele não está falando desse órgão que pulsa, que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas ele está falando do centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ele está falando daquilo que nós somos interiormente, daquilo que de fato nós somos no íntimo. Então o que Salomão está falando, na verdade, o coração não está no peito, o coração está na mente, no cérebro. Então, ao Senhor, em andar junto com o Senhor, em estar em comunhão com o Senhor. Mas se os meus pensamentos forem maus, se eu perder para o pecado, se eu perder para as coisas que o mundo oferece ao redor, é mais ou menos aquela visão que Pedro teve quando Jesus estava vindo andando sobre as águas e ele fora do barco, enquanto ele estava olhando para Cristo, o hino que nós cantamos hoje, o segundo hino, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando firme, quando ele começa a olhar ao redor, ele vai afundando. Então, o capacete da salvação, nós podemos aplicar que é justamente isso, a salvação que nós temos do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, ela protege a nossa mente, os nossos pensamentos, o centro das nossas emoções e sentimentos, daquilo de que nós de fato somos, para nortear a nossa vida, o nosso rumo e seguirmos na direção do Senhor. Então tudo isso nós recebemos no momento da nossa conversão. Só um exemplo, nós vamos falar desse exemplo na próxima peça, que é a espada do Espírito. Mas quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, momentos antes, o que aconteceu com Jesus? Momentos antes dele ser tentado, Mateus capítulo 3, ele saiu do batismo, e do batismo ele foi levado ao monte, ao deserto para ser tentado, e após jejuar 40 dias e 40 noites, veio o tentador para o tentar. No batismo, todos ouviram, o céu se abriu, a voz foi ouvida, esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Todos ouviram, Jesus ouviu, João Batista ouviu, todos os discípulos de João Batista que estavam ali, eles ouviram. Agora, lá no deserto, logo em seguida,
Satanás chega para ele e fala assim: se és de fato o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem em pão e você coma, né? Então, quando nós pensamos que a nossa mente controla tudo o nosso viver, nós temos que saber, estarmos firmados que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E se o Senhor fala que nós somos seus filhos, é seus filhos que nós somos. E muitas das vezes Satanás vai tentar trabalhar na nossa mente. Como eu disse, Satanás não é onisciente, mas ele tem poder para agir na nossa mente. Também não sei como ele faz isso, mas nós sabemos que muitas das vezes vem pensamentos, muitas das vezes Satanás vai lançar em nossa mente erros que cometemos no passado. Muitas das vezes ele vai tentar mostrar: olha, André, você é esse, você cometeu isso, e ele vai acusar, porque Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus darás culto e adoração. Satanás, essa palavra significa acusador, e ele vem nos acusar, e ele vem acusar no nosso campo, no campo da nossa mente. Então, o capacete da salvação é um recurso que o Senhor providenciou para nós estarmos firmados, para nós estarmos de fato protegidos, a nossa mente, os nossos pensamentos, que é o centro das nossas vontades e desejos, vontades e sentimentos. Então, de fato, nós somos protegidos ao estarmos usando o capacete da salvação. O capacete da salvação, morrer com Cristo. As pessoas que morrem com Cristo, que passam para a eternidade junto com Cristo, podemos lembrar das palavras que o apóstolo Paulo disse, que é incomparavelmente melhor. Ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a morte não traz mais o seu terror, a morte não traz mais aquele medo, aquele assombro. O apóstolo Paulo pôde dizer aos Coríntios: onde estava a morte, o teu aguilhão? Onde estava a morte, a tua vitória? Porque em Cristo nós temos a viva esperança. O apóstolo Paulo pôde dizer: é incomparavelmente melhor partir desse mundo em Cristo, sendo salvo com o capacete da salvação, é incomparavelmente melhor. Eu tenho alguns exemplos, e eu já mencionei, mas esses exemplos me marcaram, e eu confesso que é um motivo de oração meu particular, se o Senhor permitir que eu vou partir desse mundo através da morte, que eu tenha algo semelhante à experiência que esses servos tiveram, né? Nosso irmão Sr. Zezinho, antes dele partir, nós estivemos juntos na Babilônia, e uma fala do chinês, ele falou, depois de ter dado um passeio, ele falou bem claramente: eu sinto que o Senhor tem um plano na minha vida, e é a última vez que eu venho aqui na Babilônia, né? E aquela realmente foi a última vez, e passado alguns dias, alguns tempos, ele partiu, não voltando mais na Babilônia, mas ele já estava sentindo aquilo que o Senhor tinha na sua vida, né? A dona Aparecida também, aquela cirurgia de coração, aquela doença no coração, ela sabia que quando ela fosse, ela não ia voltar, e ela deixou tudo organizado. Os remédios do seu esposo, Sonoildes, ela deixou tudo organizado. Os irmãos que ela queria que desse uma mensagem no seu velório, os hinos que ela gostava, que poderia pedir. Então, irmãos, isso é fantástico. Olha a experiência, olha a calma, a paz que esses irmãos foram para a presença do Senhor, porque estavam vestidos o capacete da salvação. Nossa irmã Dona Geni também, ao recusar o tratamento do câncer, ela pôde dizer: estou com as malas prontas, eu vou para a casa do Pai. Olha que segurança, que firmeza, que consciência, né? Em partir muito tranquila. Era essa a vontade dela, estar com Cristo. E o Sr. Jaime, a Margarete e o William tiveram que nos, né? Quando
olhando e levantando os olhos ao céu, a palavra bem clara que o rico no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. E então ali, várias vezes o texto enfatiza, estando em tormentos. O rico fala: Pai Abraão, roga a Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que tristeza. E há um tempo atrás, no velório de uma das primas da minha mãe, uma mulher de mais de 45 anos, mas nova, né? Com uma vida inteira pela frente ainda, e muitos planos, muitas coisas, internou por conta de uma simples infecção de urina, aparentemente tão simples, mas aquilo aconteceu tão rapidamente, e logo estava aquela mulher no caixão, a sala no São Vicente estava lotada, as pessoas num desespero total, as filhas, sobrinhas, todo mundo da família, desesperados. Que cenário desesperador, né? Quando nós vemos uma pessoa que partiu sem Cristo, que partiu sem salvação, que partiu sem esperança, e durante esses dias que meu avô está internado, eu pensei muito sobre isso também, durante o sofrimento dele, enquanto ele estava consciente, né? Sofrendo naquela situação, uma ignorância total, e agora naquela situação ele partindo, abrindo os olhos na eternidade, sem esperança, sem salvação, que é algo terrível, né? Então, só vamos ter vitórias nessa luta espiritual, nessa batalha espiritual, se de fato estivermos com o capacete da salvação. Enquanto Ele nos livra de muitas coisas que o Senhor tem nos providenciado, a segurança, a proteção através do capacete da salvação. A espada do Espírito, final do verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, nós conhecemos o texto, mas é interessante a gente notar mais uma vez. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte alto, muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nós vemos aqui um exemplo claro de manusear bem a espada. É uma ferramenta depois de muitas ferramentas e armas e peças de proteção, agora que nós vemos uma ferramenta de ataque, uma arma de ataque, né? Isso que está disponível a nós, que é a palavra de Deus. Imediatamente, quando o Senhor Jesus recebeu a tentação, logo em seguida Ele contra-atacou. A melhor defesa é nós contra-atacarmos por meio da palavra de Deus. Para isso, o Senhor Jesus citou os 3 textos que estavam em Deuteronômio. São textos que estavam na Torá, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, no Pentateuco, e ele sabia de cor, obviamente, é um filho de Deus, obviamente que ele sabia o que estava escrito, mas Satanás também sabia. E de um jeito distorcido, ele veio trazer tentações para o Filho de Deus, né? Então, ele não colocou
uma tentação que para nós seria algo que dificilmente teremos condições de suportar. Ele não colocou ali diante de Jesus, mas ele colocou tentações para o Filho de Deus. Olha, o que o Filho de Deus quer? Ser poderoso, mostrar que tem poder, mostrar que tem autoridade. Então ele pode transformar pedras em pão, e de fato ele podia, mas essa não era a vontade de Deus. O que o Filho de Deus é? Ele pode saltar daqui, os anjos vão te sustentar nas suas mãos, ele vai mostrar que ele não está sozinho, os anjos fazem o que ele quer, do jeito que ele quer, e de fato ele é o Filho de Deus. Os anjos vão servir e adorar, mas essa não era a vontade do Senhor. Também estava escrito: não colocar o Senhor à prova. Então Satanás providenciou tentações próprias e exclusivas para o Filho de Deus. Agora, obviamente, ele não vai trazer as mesmas tentações, né? Ele vai trazer de acordo com a nossa fraqueza, de acordo com a nossa necessidade. Ele sabe que não temos condições de transformar pedras em pães, não temos condições de fazer nada disso, mas temos condições de pecar. Temos condições de continuar no pecado. E é justamente isso que ele quer. Ele sabe onde está a nossa fraqueza. Ele sabe onde está o nosso ponto fraco, porque ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Então ele analisa, ele vê, ele conhece, ele pode até prever se nós vamos cair no pecado, na tentação ou não. Então o Satanás ele tem conhecimento disso. Agora, nós temos que, assim como o Senhor Jesus, que é exemplo máximo de vitória sobre ele, manusear a palavra de Deus. Para isso nós temos que estudar, para isso nós temos que decorar textos, nós temos que saber conceitos básicos da palavra de Deus de cor e salteado. Se João fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então o que nós somos? Filhos de Deus. É aí que está a diferença em nós estarmos apoiados naquilo que Deus diz. Para isso eu tenho que conhecer o que Deus diz. Eu tenho que saber o que eu sou diante daquilo que Deus diz que eu sou. Então Satanás vai tentar, Satanás vai colocar empecilhos, tentações, situações adversas para nós cairmos no pecado. Mas quando a palavra está junto de nós, nós temos condições de levantar, de contra-atacar e então resistir no dia mau. O que o Senhor disse para Josué? Logo no capítulo 1. Um corinho que a gente canta. Ser forte e corajoso também, mas relacionado com a palavra. No versículo 8. Corinho que a gente canta, 744. Não se aparte de ti mesmo do livro desta lei, mas medita muito nele dia e noite até, para cuidares em fazer tudo o que nele está escrito, e então assim o seu caminho próspero farás. Nas palavras do Corinho, é mais ou menos isso. Mas no versículo fala: não se aparte de ti mesmo do livro desta lei, mas medita dia e noite para cuidares em fazer o que nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Josué 1 e 8. Depois o versículo 9 fala: seja forte e corajoso. O Senhor sempre vai falar para ele: seja forte e corajoso. Então o Senhor estava falando para Josué, a arma que ele teria em sua mão era justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus ia nortear o seu rumo, a palavra de Deus ia trazer respostas, a palavra de Deus ia ter condições para Josué conduzir o povo. Muitas das vezes Satanás usando do povo mesmo, um povo mais fraco, um povo reclamão, que estava longe do Senhor, individualidade, ia chegar para acusar Josué: olha, mas o Senhor veio trazer nós aqui para sofrer de novo, mas o Senhor veio fazer isso para a gente de novo. E aí Josué com a palavra junto de si, o Josué com a lei, tendo conhecimento, tendo meditado na lei, ele tinha como responder àquele povo, ele tinha condições
de conduzir aquele povo até a terra prometida. E é justamente isso, irmãos. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, se nós não estudarmos, se nós não tivermos a palavra do Senhor viva em nossa mente, em nosso coração, então nós não vamos ter condições de nos defender e posteriormente, consequentemente, contra-atacar. Porque a vitória só vem a partir do momento que nós manuseamos a espada, que é a palavra de Deus, nessa batalha que é espiritual. Irmãos, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. 6 peças nós temos aqui. Se nós aplicarmos cada uma dessas peças nos nossos viveres diários, é certeza que a vitória é nossa, a vitória sobre o inimigo de nossas almas, a vitória sobre o pecado, sobre nós vivermos uma vida de vencedores ao lado do Senhor, em comunhão com o Senhor, a vitória da nossa família, caminhar nos caminhos do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Então, de fato, isso cabe a cada um de nós. O cinto da verdade, couraça da justiça, os pés para a preparação do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada da palavra. Aquilo que nós já temos pensado, essas peças que na verdade são atitudes, é uma vida nossa. E o contrário, então, é um pecado. Nós temos que entender. E então, nós estamos pecando. Sem falar do capacete da salvação, estaríamos perdidos. E se não manusearmos a espada do Espírito, também não teríamos condições de contra-atacar. Quando olhamos para esse texto e fazemos o exercício inverso, o contrário de cada uma dessas peças, nós vemos que é o pecado. E o pecado dá munição nas mãos do inimigo. O pecado, nós assinamos uma procuração no cartório, reconhecido firma, e entregamos um termo na mão dele, para ele agir em nossas vidas, para ele entrar na nossa casa, para ele fazer o que ele quiser fazer. O pecado, nós damos liberalidade, liberdade para Satanás agir em nossas vidas. Então, isso tudo que o apóstolo Paulo nos ensinou, nada mais é do que viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, verdade, justiça, testemunho de fé, aquilo que o Senhor fez por nós, fé, esperança, salvação e manusear a palavra de Deus. Que de fato, cada um de nós, a começar por mim, obviamente, possamos aplicar essas peças em nossa caminhada cristã. Leiam, releiam, tenta fazer o exercício, eu tenho pensado muito nisso, aplicar essas peças em nossas vidas. E se da permissão do Senhor, nas próximas oportunidades, nós vamos estudar a respeito da oração prática na vida do cristão. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos viveres. Amém.